Saudações a todos. Hoje eu vou falar sobre um efeito adverso de um medicamento bastante conhecido, o Roipinol, flunitrazepam. Esse medicamento é um medicamento hipnótico, ou seja, usado para combater insônia, e ele pertence à classe dos benzodiazepínicos. Ele é um benzodiazepínico. O efeito adverso de destaque é a amnésia anterógrada. Por que eu escolhi esse medicamento do grupo, né, dos benzodiazepínicos? Então, se a gente procurar nas páginas dos Estados Unidos, né, do Departamento de Combate às Drogas, né, o DEA ou DEA, a gente vai encontrar lá descrito um trecho sobre o Roipinol. E aí a gente pode ler, né, ali traduzindo que esse, né, medicamento usado no Brasil, lá nos Estados Unidos, ele não é aprovado, ou seja, essa substância não é aprovada para uso médico lá nos Estados Unidos. Outra coisa, esse medicamento também é conhecido como droga do estupro. Mais ainda, se a gente olhar aqui nas páginas no Brasil, a gente vai ver, né, pode encontrar manchetes como essa aqui, né, apreensão de comprimidos de Boa Noite Cinderela. Na verdade, né, são comprimidos usados para um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Não se restringe apenas ao Roipinol, poderia, né, ser utilizado outros medicamentos. Há outros medicamentos que podem, né, aí, serem utilizados aí nesse golpe, né? Então, o indivíduo vai pegar um comprimido, por exemplo, do Roipinol, vai amassar esse comprimido, vai deixar ele na forma de pó, né? Vai misturar numa bebida, vai ali oferecer a um indivíduo tal, e aí em seguida eu tenho os efeitos. Os efeitos vão desde, né, uma leve desinibição, como acontece com o álcool, né, leve, isso pode variar também e tal, né, até o completo sono. Então, e aí dentro também a gente tem justo a amnésia anterógrada, que é o que eu vou explicar agora a seguir. A amnésia, então, é esquecer de algo, não lembrar, por exemplo, onde eu coloquei chaves ou o que eu almocei no final de semana. Já a amnésia anterógrada, no contexto, né, de medicamento, é não lembrar de algo ocorrido enquanto o indivíduo estava sob efeito do medicamento. Uma situação onde a gente tem aí na prática clínica, né, o desejo desse efeito é em alguns procedimentos. Por exemplo, alguns procedimentos como a endoscopia. Então, o paciente não lembrar daquele preparatório, aquela situação ali, mesmo cânula e tal, é administrado o medicamento, assim depois ele não lembra o que aconteceu, não fica, né, com uma espécie de estresse pós-traumático, né, que pode acontecer. Isso não se limita à endoscopia, tem outros procedimentos mais, ou até o cara vai fazer uma cirurgia e tal, antes recebe medicamento para não lembrar que está sendo levado lá para o centro cirúrgico tal mesmo, né, está passando ali por um acesso, né, venoso, alguma coisa do tipo. Então, isso ajuda ao indivíduo aí a não lembrar uma coisa aversiva, né? Agora, no caso do golpe, a ideia é justo não lembrar, né, da situação. Ou seja, onde é que tu estavas, como é que tu chegasse até ali, quem é que te ofereceu a bebida, tal, né? Então, né, é realmente esquecer. E o mecanismo relacionado, então, vamos ver agora. Então a gente tem várias estruturas aí no encéfalo relacionadas à memória. Eu destaquei aqui, por exemplo, o hipocampo e a amígdala. Aí dos dois ainda, mais destaque, mais estudado ainda é o hipocampo. Essa estrutura, bem como outras, contém inúmeros receptores, né? E um dos receptores de destaque ali no hipocampo é o receptor GABA-A. E esse receptor é o principal receptor aí inibitório do sistema nervoso central. Ou seja, toda vez que eu ativar esse receptor, eu vou reduzir a atividade celular, vou reduzir a atividade do neurônio. Então, para deixar isso bem evidente, coloquei aqui uma neurotransmissão GABAérgica, né? Então, esse neurônio produz o neurotransmissor GABA. Então, há um contato sináptico aqui, e vemos ali em destaque esse pontinho preto, que é o neurotransmissor GABA. E aí eu circulei aqui o receptor GABA-A.
E aí o que acontece, né? A gente vê aqui nesse receptor GABA-A, essa parte aqui em laranja, que é justo o local de ligação do neurotransmissor GABA, né? Que eu coloquei essa seta em vermelho. Se a gente observar nessa figura aqui, então, a gente pode verificar, né, aí que fora da célula a gente tem aqui uma grande quantidade de cloreto e nessa figura nenhum cloreto aqui dentro da célula. Né? Também notamos o local de ligação aqui para o GABA, né, o neurotransmissor, e aqui em verde o local de ligação para o benzodiazepínico, o roipinol. E aí nós temos que, quando não há, né, liberação de GABA na fisiologia aqui e tal, o canal não se abre, não entra cloreto dentro da célula. Por outro lado, quando a gente tem aqui, né, presente o neurotransmissor, né, que estamos vendo aqui, né, GABA, e ele se ligando, né, aqui no sítio de ligação, no receptor GABA-A, o canal se abre. E aí o canal se abre e entra cloreto dentro da célula. Tá? Na figura C, a gente vê aqui, então, a mesma coisa, uma grande quantidade, né, de cloreto fora da célula, só que agora nós temos o seguinte, a presença, né, aqui do medicamento, do roipinol. E aí o que ele faz? Uma vez que o medicamento se liga aqui no seu sítio de ligação, que é diferente do GABA, é uma outra parte, a gente vê aqui e tal, né? Ele modifica a estrutura. Podem ver que aqui agora ficou um pouco mais pontudo essa região aqui. Então ele modifica o sítio de ligação do neurotransmissor. E aí o que acontece com o neurotransmissor? Agora, quando ele vai, né, se encaixar, né, se a gente comparar a parte aqui B, o local de encaixe, com o C, o local de encaixe, a gente vê que aqui ó, em B ainda há um espaço aqui, ou seja, não há encaixe perfeito. E aqui no caso, né, na figura C, por causa do medicamento que se ligou, houve uma modulação, né, uma modulação na forma aqui e tal, e o GABA se encaixou perfeitamente. Isso então aumenta a frequência de disparo, né, da abertura, né, desses canais de cloreto, vai entrar mais cloreto na célula, vai reduzir muito, né, a atividade celular. Né? E aí a gente tentando juntar tudo que eu falei para vocês até agora aí do mecanismo, nós temos um indivíduo sob efeito do medicamento, né, do roipinol, temos essa região aqui bastante afetada, o hipocampo. O indivíduo, então, quando ele é exposto a um estímulo, por exemplo, aqui visual, uma fórmula tal, sob o efeito do medicamento, o que vai acontecer? Uma falha na aquisição. Né? Porque essa estrutura é importante para a aquisição de informação, vai haver uma falha. Né? Ela está com atividade aí reduzida. Né? Não vai ocorrer consolidação, eu não vou ter, portanto, né, condição de evocar uma memória, não está nem consolidada. Tá? E aí a gente tem estabelecido a amnésia anterógrada. As referências. E obrigado pela atenção.